Então, se você crê que para se conectar com com a sua contraparte, você precisa passar por tudo isso, por todo esse sofrimento, por toda essa dor, por todo esse afastamento, se é isso que você acredita, se você está alimentando a sua consciência com essas informações. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conexão Chamas Gêmeas. Eu sou o Alex. Eu sou a Neila. Hoje nós vamos discorrer aqui sobre um assunto que muita gente pede, né? Nos comentários e nos manda mensagens também, que é sobre essa questão de sintomas ou como é que se manifestam as chamas gêmeas, quais são os passos que elas vivem, quais são os processos. Então nesse vídeo nós vamos, de alguma maneira, desmistificar isso, nós vamos relatar o que é senso comum, que todo mundo fala. Nós vamos falar também muito da nossa experiência nesse processo, tá certo? Então se você já gostou desse vídeo, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal e deixa aqui nos comentários, isso é muito importante pra gente, né amor? Sim. Então tá, vamos lá, seguinte, vamos falar aqui a nossa verdade nua e crua, sem rodeios, tá? A primeira coisa que nós vamos expor aqui pra vocês é esse senso comum. O que falam sobre chama gêmea, sobre as etapas, né? Porque muita gente fala assim, por exemplo, tem aquela etapa do runner, do seeker, tem o runner, tem o switch, e tem a questão do divino feminino, que é de uma maneira, o divino masculino é aquele que sempre foge, enfim. Mas aqui eu vou falar pra vocês esse aspecto, depois nós vamos falar o nosso, tá? No primeiro momento, essa questão das chamas gêmeas, o que é senso comum, que falam, é o que é uma conexão imediata, que a conexão entre as chamas gêmeas é algo como se fosse algo elétrico, é avassaladora, é uma atração avassaladora, elas se unem, assim, se atraem de uma maneira ímpar, podemos até dizer. Depois disso tem um processo, um despertar, tá? Um despertar espiritual, que é uma conexão que ela começa a se aprofundar, aí começa a ocorrer esse processo do despertar espiritual. Tem a questão da atração, da intimidade, que elas começam a trabalhar, começa a se intensificar, né? Fica uma coisa um pouco mais intensa, aí começa a surgir momentos de muita confusão emocional, alguns atritos, tá? Aí depois disso tem a questão, quando começa essa etapa, tem os conflitos. Começam os conflitos, começam aquelas questões de dúvidas, sabe, os afastamentos, aí tem as inseguranças, aquelas sensações de inadequação, de não pertencimento, que é muito comum também em todo e qualquer tipo de relacionamento. Na vida. Na vida, num contexto geral. Aí depois começa uma fase de um afastamento, que é a fase da separação, que todo mundo comenta e relata, que daí ambas as chamas se separam. Às vezes ficam anos, né? Anos separados, cada um vivendo seus processos de forma individual. Tá? Aí tem aquelas questões da reflexão e da solidão, principalmente do divino masculino, que se recolhe e enfrenta aquela fase de solidão, de tentar entender os seus processos de cura, enfim. Aí depois, após esse período, tem um processo que é como se fosse um crescimento e aceitação, né? Muita gente fala, que é senso comum, voltando aqui a falar sobre isso, que o divino masculino é o que mais tem dificuldade Sim. nessas questões. Até para ver os próprios processos, né, de cura. Sim, e o próprio masculino, ele começa a entender essa importância, é como se ele tivesse... Agora vai uma pura interpretação minha, tá? Ele sempre está um passinho atrás, até porque o divino feminino, muitas vezes, ele é muito mais evoluído espiritualmente do que o masculino. O masculino ainda tem nessa certa dificuldade. É até por causa da característica mesmo, né? A intuição, a conexão é maior na energia feminina. Isso, aí após esse período, quando começa, tem um período de contato zero, que ficam muito tempo sem se falar, mas aí tem aquelas questões de sonhos visões, e telepatia, conseguir se comunicar de uma certa sentir maneira. a energia, Isso. né? Aí começa aquela fase do reencontro, da fusão, que é a pré-fusão, né? Que aí as chamas se reencontram e de uma forma emocional elas estão agora já no mesmo patamar e conseguem seguir no seu caminho que foi predestinado, digamos assim, né? Tá, agora nessa parte do vídeo, tá, a gente vai falar um pouco agora da nossa experiência, do nosso viés, a nossa ótica e perspectiva em relação a isso. Não sei se tu quer falar alguma coisa, mas pode continuar, amor. Então vamos embora. Eu vou ficar mais no final. Vamos lá, é o seguinte, então aqui nessa parte nós vamos falar sobre o que a gente passou, os nossos processos,
por exemplo, a falar que a gente falou isso em outros vídeos, mas nós vamos aqui reforçar. Dá uma resumida, Dá uma né? resumida. Reforçar faz tempo que a gente não fala, né? Que é até importante, porque até não somos os mesmos daquele primeiro vídeo. Se a gente for parar para pensar, né? Muita coisa mudou, a gente trabalhou muitas coisas, o Alex muito, eu muito, nós dois como casal, nós dois individualmente. Principalmente, que foi muito importante. E a gente passou por várias transformações físicas, transformações mentais, transformações espirituais, podemos dizer assim. Eu, por exemplo, falando um pouquinho aqui da minha parte, eu já tendo muito mais consciência do meu papel. Clareza, né, amor? Clareza total, na verdade, né? Clareza total do meu papel e entender os processos que eu passei. Eu me abri, não me senti tão fragilizado. Eu, como na época que a gente se reencontrou, podemos dizer assim, né? Nós, como somos chamas gêmeas, eu estava de alguma maneira muito fragmentado, podemos dizer assim. O meu divino feminino era ainda mais exacerbado do que o meu masculino. Existia um desequilíbrio que, de alguma maneira, quando a gente veio aqui se juntar. E o meu masculino era exacerbado. Até por isso a gente conseguiu se conectar, né? Acho que foi principalmente por isso. Por causa da polaridade. Aí a gente conseguiu entender os processos de espelhamento, conseguiu entender, até a gente começou a ter acesso a muito mais informação, né? A gente passou a viver, na verdade, um processo de maturidade no relacionamento, que está muito longe do romantismo que todo mundo fala, né? Até de relacionamentos de almas gêmeas, ou de chamas gêmeas, ou em relacionamentos afins. É maturidade. Todo relacionamento precisa desenvolver maturidade. A gente consegue hoje falar sobre isso sem romantismo. Não é que não existe romantismo, existe muito romantismo. Sim, Mas a maturidade não é só sobre romantismo. É sobre eu conhecer, eu saber e conseguir exercer o meu papel conscientemente e ele o dele conscientemente, fazendo as escolhas que ele deve fazer, tomando as decisões que ele deve tomar no papel dele e eu no meu, que foi a minha escolha. Minha escolha foi desenvolver o meu feminino, trabalhar a minha essência feminina, trabalhar com as mulheres, expandir a consciência das mulheres para entrarem no relacionamento maduro, assim como essa foi a escolha dele. E a gente tem desenvolvido isso individualmente como casal. E o mais importante da nossa dinâmica aqui como casal, sendo chama gêmea, independente disso, de nomenclaturas, enfim, essas são essas curas que a gente anda fazendo, essas curas simultâneas. E essa nossa conexão é como se um ajudasse o outro nesses processos, né? Porque não estamos sozinhos, somos um relacionamento, somos uma só entidade aqui, né? Sim. E isso faz com que a gente consiga, de alguma maneira, focar na nossa cura e trabalhar muitas questões que a gente tinha, até alguns gargalos, a nossa comunicação, e esse nosso alinhamento espiritual, até porque foi um dos pilares fundamentais que a gente acabou se unindo, se juntando, né? Até apesar de essas duas metades aqui virem de backgrounds diferentes, a gente se unir para um mesmo propósito, que é o despertar espiritual, né? Que é se conectar com o divino, se autodescobrir, se autoconhecer, se desenvolver como pessoa, mente e espírito. E falando, amor, disso, da nossa experiência, que tem toda essa questão do senso comum, que falam muito sobre as chamas gêmeas, a nossa experiência, ela não se aplica exatamente a todos esses passos. Porque eu não estava buscando uma chama gêmea, eu simplesmente estava me desenvolvendo, eu estava procurando a minha cura, estava trabalhando o meu interior, desenvolvendo já o meu feminino. Muito antes de conhecer o Alex, eu já estava nesse processo de transformação interna. Porque eu sabia que eu só ia conseguir ser feliz porque eu era infeliz. Eu não tinha consciência de onde eu podia chegar, do que era ser feliz, do que era ser livre. Só que eu estava buscando algo que as pessoas falavam que existia. Então, eu comecei esse processo. Falei, não, eu vou testar. Eu preciso chegar em algum lugar, porque a vida vai passar e eu vou estar no mesmo lugar, vivendo as mesmas experiências, sozinha com essas mesmas crenças. Então, eu vou mudar tudo que eu acredito. Claro que isso foi um processo, não aconteceu do dia para a noite, mas quando eu o encontrei, eu estava nesse processo, e ele também. Sim, muito similar. Então, claro que não foi uma coincidência, isso o meu inconsciente buscou.
Eu tinha as referências do que eu queria viver, do que eu tinha para desenvolver. E eu sabia que lá dentro eu tinha algo importante a entregar. Eu não sabia em que nível, em que proporção, mas entregar um legado, né? E isso começou a ficar claro no momento que a gente começou a estar junto, a gente começou a desenvolver o trabalho, a gente começou as coisas. Elas vão aparecendo e vão acontecendo, gente, aos poucos. Muita gente não consegue viver e descobrir a sua missão, a sua essência, porque quer saber amanhã, quer descobrir. E não, você tem que se trabalhar, tem que ter paciência de começar a passar pelo processo de limpeza, a passar por um processo de cura, de despertar realmente, despertar da sua alma. Sua alma está ali dentro, fechada, coberta por crenças, por traumas, por dores. E você só vai conseguir se conectar realmente, de fato, para cumprir a missão da chama gêmea, se esse for o seu caso, tem isso quando também. você trabalhar o seu interno. Não adianta ficar correndo atrás, né, amor? É isso que a gente ia falar. Não adianta nada. E assim, todos esses processos que existem são reais, mas eles não são a regra. Isso que precisa ficar claro, isso não é regra. Gente, se uma pessoa viveu algo diferente e é chama gêmea, isso é uma crença. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente alimenta a nossa mente, tudo aquilo que a gente traz como verdade, é verdade. É aí que está o detalhe. O que é a realidade? É aquilo que você acredita, é a realidade, é a sua realidade. Então, se você crê que para se conectar com a sua contraparte, você precisa passar por tudo isso, por todo esse sofrimento, por toda essa dor, por todo esse afastamento, se é isso que você acredita, se você está alimentando a sua consciência com essas informações, é exatamente isso que você vai viver. Essa é a verdade do universo. Tudo aquilo que você acredita, você vive. Nós temos livre-arbítrio, nós somos livres. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar já. Bora, vamos lá. A minha principal missão aqui é essa, exatamente essa. É trazer a clareza, a verdade, a realidade, na verdade. Eu não vou falar verdade, porque verdade é aquilo que você acredita se torna a sua verdade, mas a realidade do universo é que aquilo que você acredita, você vive. Se você acredita que a regra de chama gêmea é passar por todas essas etapas, processos dolorosos, você vai viver. Tudo certo. Eu não vivi. Eu não precisei, com o Alex, passar por tudo. Talvez eu tenha passado em outras vidas, talvez eu tenha vivido todos esses processos em outras vidas, eu não sei. Mas o que importa? Se a minha realidade, a minha escolha agora, nesse momento, nesse momento da Terra, nesse momento de transição, que essas almas estão aqui para contribuir para a expansão do planeta, para a transição planetária, para a ascensão das pessoas que estão aqui, é isso que eu vou fazer. É isso que eu estou buscando. Esse é o meu trabalho, é trazer expansão de consciência para você que está aqui me ouvindo, para você que quer se expandir, para você que quer saber a realidade, como realmente ela é. E se você vive nesse looping de busca de chama gêmea, a eterna busca, nesse todo esse sofrimento, nesse apego, o que eu vejo, né? É muito apego, é muita dor, é muito sofrimento, aí se afasta, aí sofre, aí, gente, escolha diferente. E você vai se conectar, você é completa. Você é completa, você é livre, você é uma consciência. Eu tenho o Alex, mas eu sei que eu sou completa. Ele é completo. Sim. A gente une a nossa energia, a gente une as nossas personalidades. Você não tem só a sua chama gêmea como a sua personalidade, você tem inúmeras personalidades. Inclusive o Alex vai vir depois trazer um vídeo, né, amor, explicando sobre essa questão. Bem, de uma forma bem minuciosa, muito interessante, e vocês não perdem por esperar. Das personalidades, das chamas gêmeas, das almas gêmeas. De onde elas vieram, porque é uma dúvida recorrente aqui no canal. Vou explicar para vocês da nossa ótica, do nosso viés, esse conhecimento da onde as chamas gêmeas são provenientes. E essas conexões, elas existem, sim, você sente, você percebe o outro.
mas você percebe até no nível que você permite, que você quer. Porque muitas vezes, principalmente as mulheres, né? Eu tô falando para as mulheres diretamente. O homem, o masculino, ele não quer nada, ele tá perdido, ele tá casado, Uhum. ele tá na gandaia, e aí tu vai ficar esperando, sofrendo, parada, estagnada, na zona de conforto, porque tem que se unir, porque ele é a tua chama gêmea, ele tem as escolhas dele. Livre-arbítrio. Você tem as suas. Então, se a sua escolha é ficar esperando, é ficar sofrendo, é ficar nessa busca insana, às vezes incansável ou cansativa. Cansativa Geralmente é. é o que você vai viver. E talvez assim, depois, algum dia, vocês consigam. Agora, eu garanto para você que se você se conectar com a sua essência, com o seu eu interior, com a centelha divina, e passar por todo o processo de aceitação, de cura, de merecimento, de desenvolvimento e de autodesenvolvimento, você vai se conectar com o que você quiser, porque aí você vai perceber que você realmente cria a sua realidade, que as escolhas, que você vive tudo aquilo que você escolhe. Na verdade, a vida é um reflexo do que está dentro de nós. Se ele te rejeita, é um reflexo do que tem dentro de você. Se ele some, se ele te... É um reflexo, é um reflexo. Isso é a realidade. Você não é vítima. E as coisas não acontecem por acaso. A gente cria. E a gente consente com que as coisas aconteçam conosco. Então, se você se sente rejeitada, desamparada, ignorada, é porque é isso que tem dentro de você. Então, é hora de quê? De olhar para dentro e limpar isso. Despertar. Mudar essa energia, mudar essa polaridade. Passar de rejeição para aceitação, de desamor para amor, de abandono para autocuidado, auto-amor. É desenvolver o amor próprio. Esse é o verdadeiro trabalho do autoconhecimento e do desenvolvimento, que a gente está aqui para isso, ajudar mais e mais pessoas a terem essa consciência. Né, amor? Então, resumindo, gente, eu sinto muito mesmo, eu não vim aqui contar um monte de história e falar, olha, vamos fazer um não sei o quê, e uma técnica tal, porque aí você vai atrair, porque não, eu não vou fazer isso. A minha missão aqui, a minha missão é trazer expansão de consciência, é despertar o sagrado feminino. Literalmente, hoje eu tenho muita clareza do que é despertar e do que é o sagrado feminino. É ser livre. É você ser livre para você escolher viver o que você quiser. É isso que eu trago. E quem se conecta com essa energia e quem tem esse desejo profundo de despertar o sagrado feminino, de viver uma liberdade sem apego, sem angústia, sem aquele desespero de onde é que ele está, o que ele está fazendo, por que ele não me liga, e você poder acordar e dormir e viver a sua vida com liberdade, e quem sabe ao lado de um cara incrível, eu estou aqui para te ajudar nisso. Se você se conecta e se é esse o seu desejo. Porque saiba que tudo é uma escolha. Tudo na vida são escolhas. Aí basta só você estar preparado ou não para a escolha que vai se fazer de agora em diante. Certo? Né, amor? É isso, então, né? acho que um recadinho rápido. Mas acho que é fundamental. Né? E também para deixar as coisas um pouco mais claras para aqueles que ainda estavam na dúvida. Certo? Se vocês já gostaram... Opa, pode falar. Não, pode. Vai, Não, bonito. Eu só ia convidar vocês a deixar o like e a comentarem aqui no vídeo. Também deixarem suas perguntas, que a gente está sempre à disposição, né, de vocês. Quando quiserem, a gente está aqui para conversar, papo aberto, sem rodeios. E se você quiser mais informações sobre o despertar do sagrado feminino, quiser conversar diretamente comigo, o link está lá no primeiro comentário, né, amor? É isso, o primeiro comentário fixado, ali está o link, entra em contato e ó... Eu estou à disposição. Certo, gente? Então, mais uma vez, agradecemos muito terem ficado conosco até aqui o fim do vídeo. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, até mais. Um beijo, até a próxima.